Os judeus podem ser de qualquer nacionalidade ou cor e vivem em muitos países e por todo o mundo. A religião dos judeus é o judaísmo, mas você pode ser um judeu e não seguir nenhum preceito ou prática religiosa. Os judeus ortodoxos, os tradicionalistas, acreditam que você é judeu se sua mãe for judia, ou se você se tornar um judeu após longos anos de estudos e muita prática. Alguns judeus progressistas acreditam que você é judeu se um dos seus pais for judeu, ou se você aceitar as crenças e o mundo da vida dos judaicos. A imigração judaica do Marrocos para a Amazônia completou 200 anos. Breves faz parte desta história. Saiba quais foram as razões que causaram essa imigração. Tivemos influência da cultura judaica e ela é a nossa? Quem foi o brevense judeu que se destacou em todo o mundo? E qual o papel de Breves dentro desse processo imigratório e os descendentes desses judeus? Uma viagem abordando esse tema, que há 2 séculos faz parte da nossa história. 200 anos da presença judaica na Amazônia. O projeto 200 anos, ele vem de Israel, né? Então foi concebido pelo Dr. Davi Salgado, que é um historiador, pesquisador também, e ele é líder do jornal Amazônia Judaica. Então o principal objetivo do projeto é justamente resgatar e valorizar as nossas origens judaicas aqui na Amazônia. Então, o objetivo maior, além desse, é justamente celebrar esse bicentenário dos judeus aqui na Amazônia. Na verdade, foram fatores assim diversos. Eu vou acrescentar 3 para ti: social, econômico, né, e religioso. Então havia uma perseguição no Marrocos, em 1810, século XIX, havia uma perseguição em cima dos judeus, exatamente por eles não quererem seguir o islamismo, né, que é uma religião que é árabe. Então os judeus eles começaram a ser perseguidos pelo governo do Marrocos. Além disso, eles começaram a ser também encurralados no sentido de perderem seus direitos como cidadão no Marrocos. Eles perderam seus direitos públicos, eles começaram a passar fome, miséria, né? Então, tudo isso vai fazer com que o governo marroquino ele comece a reprimir esses judeus e encurralá-los em bairros que são comumente chamados de guetos. Na Alemanha, o Hitler fez isso, de colocar os judeus em guetos, que eram bairros assim fechados, segregaram esses judeus, e aí, no caso dos marroquinos, do governo marroquino, esses guetos eram chamados de melás, que eram os bairros, né, que eram segregados do resto da população. Então, esses judeus começaram a ser perseguidos sistematicamente. Além desses fatores sociais, religiosos e econômicos, que eles não tinham mais para onde ir, havia uma guerra, né, entre Marrocos e Espanha. E os marroquinos acusaram os judeus de estarem do lado dos espanhóis. Né? Por conta disso, nesse momento, havia no Brasil, por conseguinte, uma abertura dos portos às nações amigas, incluindo a Inglaterra. Então, a Inglaterra é que vai fazer com que esses judeus eles comecem a migrar para o Brasil, né, incentivando essa imigração. Então eles vêm com a promessa de que a Amazônia ela era pouco habitada, né? Se ela era pouco habitada, então ela tinha uma perspectiva muito boa para esses judeus. Além do que, em 1810 estávamos no auge do ciclo da borracha, né? Então a Amazônia, sem dúvida, era uma região extremamente atrativa para esses judeus. Essas, sem dúvida, foram as razões que levaram eles a virem para cá.
pelo contrário, né? No momento em que os judeus chegaram aqui na Amazônia, havia uma certa liberdade de culto, né, que foi decretada pelo Dom João VI. Então, a partir daí, a Inquisição ela se desfez, tanto em Portugal quanto na Espanha, e aqui no Brasil também. Então, por conta disso, eles começaram a ter uma certa liberdade de culto que eles não tinham no Marrocos, como a gente estava falando. Então, eles poderiam fazer os rituais, né, poderiam construir sinagogas, tanto que em Belém foi se construída uma sinagoga em 1889, lá na Avenida Arciprestes, e eles tinham sim liberdade de culto aqui no Brasil. Breves vai ser importante por ser uma cidade amazônica, né? Então, quando os judeus chegaram na Amazônia, eles vinham, em sua maioria, para Belém do Pará. De Belém do Pará, eles tinham um comerciante que distribuía mercadorias para eles poderem vender no interior do Pará. Então, por conta disso, Breves, sem dúvida, foi um dos pontos mais importantes dessa imigração, devido a essa proximidade com Belém, né, e de ser uma vila já constituída. Então, eles chegaram assim, em famílias para cá, para o nosso município, né, famílias como os Sarraf, os Botebol, o Chocron, Rofé, Pérez. Todos eles vieram numa só gama, né, num só navio, chegaram aqui e se instalaram, né. Alguns entraram em Breves e foram para vários rios, assim, né, ao redor. Mas a maioria ficou aqui no nosso município. Breves, né, foi, do ponto de vista histórico, extremamente importante, né, por conta da proximidade com Belém, e de ser um dos focos da produção da borracha também. Então, eles vinham em famílias, né, em bandos, esses judeus marroquinos, e aqui eles permaneciam. A decadência da presença judaica aqui em Breves, ela vai se dar por conta do declínio da própria borracha, né? Quando os judeus chegaram ao nosso município ele tinha cerca de 250 a 300 pessoas, segundo informações do historiador Narman Fobel, né? Então, essas poucas pessoas que moravam aqui, elas vão se misturar a esses judeus que vão chegar. Então, quando declinar esse período da borracha, os judeus vão embora para Belém, Manaus, Rio de Janeiro. Poucos irão deixar suas descendências aqui, né? Os seus descendentes. O fato é que, de todas essas famílias que vieram, que eu citei para ti ainda há pouco, só os Sarraf e os Botebol deixaram descendentes aqui. Então, família Gabay, Rofé, Zaguri, foram todos embora para Manaus, Belém e Rio de Janeiro. Sim, porque todo grupo que chega a um local, ele vai receber influência e também vai dar sua influência, né, culturalmente falando. Então, os judeus, eles deixaram resquícios, né, de sua cultura aqui entre nós. Então, tem pessoas, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, que não gosta de varrer de fora para dentro, e sim de dentro para fora da casa. Isso é um costume extremamente judaico. Comer carne de porco, né? Tem pessoas que não comem carne de porco e não sabem dizer por quê, mas de repente tem um ancestral judeu, né? Então, beijar o pão antes de jogar fora esse pão. Então, são costumes que eles deixaram na nossa sociedade que muita gente ainda usa, né? Por outro lado, eles também, enquanto judeus, caboclos, né, daqui da nossa região, também tiveram influência, assim, né, em relação à Amazônia.